muito dispersos. Esse é um grande problema, né? E eu acho que as evidências, muita coisa que a gente às vezes interpreta, né, como maré também, às vezes não são realmente, né, estruturas diagnósticas de maré. Por exemplo, eu via o slide que ele projetou da evidência mostrando a influência de maré, e que na realidade, se a gente olha, no meu entender, né, pelo que eu entendo como sedimentóloga, né, a gente olha a ilustração, né, a foto, a gente poderia ter aquele tipo de estrutura em outros ambientes também, porque a gente não vê. Talvez o Mate tenha outras ilustrações, né, que mostram realmente a influência de uma maré de maneira mais taxativa, mas a gente vê superfícies de reativação com alguns recobrimentos argilosos, mas não de uma maneira que a gente consiga identificar, pelo menos eu não consegui pela foto, uma ciclicidade, né, que a gente pudesse realmente ter mais certeza, né, sobre a influência de maré nesses depósitos, né. Mas isso são questões que a gente depois pode também conversar. Eu também tenho algumas dúvidas com relação ao posicionamento das parasequências, né, de uma maneira bem rápida. Uma parasequência normalmente a gente define, né, como uma sucessão, né, de estratos que tem uma característica de arrasamento para cima, né. E algumas das ilustrações que o Márcio coloca, né, ele, na meu entender, também mostra, né, uma tendência contrária, né, que é uma tendência de afundamento de faces para cima, né. Eu acho que você mostrou naquela sucessão 1, 2 e 3, você ilustrou a passagem de shore face, né, para offshore e depois a superfície de inundação. Então, aí fiquei com algumas dúvidas com relação se, né, naqueles casos de parasequência, e também levando em consideração até as espessuras, né, é uma parte muito pouco representativa, alguns poucos metros, e muitas das ciclicidades que a gente vê, a gente pode também atribuir a alguns processos de modificação, migração lateral de ambientes que não necessariamente estão relacionados, né, com processos maiores vinculados a esses processos de ciclicidade. Mas isso são coisas que eu acho que a gente pode depois discutir com mais calma, ou se você teria algum comentário para fazer, para depois passar para a Renata, que o nosso tempo está ficando curto. Estaba muy rápido portugués para mí, pero yo creo que yo he entendido algo y tú has dicho esto evidencia que tú has visto aquí es muy poco, o tú puedes sumarizar em inglês poquito. Não, só, por exemplo, no caso das estruturas de maré, né, que eu achei... I was talking about the tidal influence, the sedimentary structure that you have to prove that the tidal influence was in that area, to show that in that area. I saw at least some reactivation surfaces and some muddy drapes. But what I was talking about, that these same type of features we can find in other types of environments. Like we can see that also in the fluvial system, when we have alternations of flooding and more dry seasons, then you can have some of those features. In that case, what I saw was the muddy drapes just in the lower part of the cross strata and not in the upper part too. And this is one type of criteria also that we can use sometimes to differentiate between some of the alternations in fluvial and also in which could be also the tide. Como cada vez los interpretaciones se necesitan basar en la combinación de data. Y sí, yo he tenido solamente algunos ejemplos. Tenemos dunas subacuáticas con completas capas de arcilla en los faucets. Y después tenemos estos ignofacies en mismos depósitos. Y cuando vemos todo el parasecuencia,
tenemos un muy fuerte bioturbado superficie con esto Ichnophacies glossifungaitis que se piensan pueden evolucionar solamente en agua salobre. Después tenemos estos moluscos, algunos veces mezclados en esta capa transgresivo y después en la parte progradacional se tienen también los combinación de los Ichnophacies muy similares que se han documentado en agua poco salobre. Y esto se pueden ver en dices de parasecuencias y podemos ver niveles parasecuencias en Mioceno tardío donde se tienen también los moluscos semimarinos y también los isótopos allá indican un agua salobre de hasta 0.5%. Y esto conflicto con parte bajo de formación bebas en Mioceno medio, donde se tienen los moluscos que indican agua dulce. Allá, en todo caso, se tienen Ichnophacies y indicaciones de mareas en la sedimentación. Y esto todo, combinación de todas las parasecuencias y esto que podemos ver los patrones en dirección de distal y proximal, va a ser un vista más completo para pensar si estos son realmente indicaciones de mareas, pero seguramente es un sistema microtidal. Y yo he remarcado, tú has Edgardo ha tenido algunos diapositivos en que tú has dicho son los depósitos fluviales con arcilla, pero allá tú no tienes la cantidad de bioturbación que se tienen en los depósitos miocénicos. Y yo creo esto, ya tú puedes demostrar esto. Sí. Renata. Bom, eu vou, de permissão dos demais, eu acho que vou fazer meu comentário em espanhol, porque acho que é mais fácil para todos entenderem. ¿Qué preferís, que hable en español o en portugués? Vos. En español, mejor para vos. Bueno. En parte acá quería aclarar un poco de la cuestión que hizo el colega, en el sentido de que si las trazas no marcan tanto o que se pueden ocurrir en ambientes de distintas afinidades sedimentológicas, bueno, ¿cómo se puede usarlas para remarcar? En el caso que fue presentado acá, y en algunos casos, eso seguramente es posible. O sea, si vos tenés una u otra traza fósil, no lo podés hacer. Pero en el caso cuando tenés una asociación, y esa asociación es bien identificada, ella te remarca eso. Hay dos cosas importantes en la asociación que mostró Mati. Una de ellas es la presencia de Ophiomorpha. Y Ophiomorpha es un icnogénero que está siempre relacionado con condiciones marinas. Lo más lejos, lo más continental que lo puedes encontrar es adentro de canales tidales. El organismo que lo hace está condicionado por la salinidad, eso es cierto. La otra es la presencia del Diplocraterium, que está incluso en la misma asociación de Ophiomorpha, y en este caso te remarca incluso una asociación bastante más próxima
del sistema marino que próxima del sistema continental. El procraterio es una estructura que difícilmente se encuentra bien registrada en ambientes no marinos. Entonces, él tiene una buena indicación de esa asociación, digamos, de aguas salobras, ¿no? De brackish-water. Y hay muchos estudios hoy desarrollados en ambientes de aguas salobras, llevando en cuenta un montón de variables y la sedimentación y las ignofábricas o ignofósiles que están presentes. Entonces se tiene hoy un muy buen control de las asociaciones que remarcan ambientes marginales. Con relación a la cuestión, bueno, hay moluscos de agua dulce, ¿cómo explicamos eso, no? Yo quería traer un poco una cuestión que hemos trabajado con ignofósiles también en la asociación que mencionó Dilce, que es la que ella estudia en Maranhão y en Pará. Y ahí hemos encontrado también una asociación de ignofósiles que remarca mucho fluctuaciones de salinidad y en algunos casos fluctuaciones extremas de esa salinidad. O sea, no me sorprendería que en la formación Solimoens encontrasen también evidencias de estas fluctuaciones extremas, hasta porque hace poco presenté este trabajo de la formación Barreras a un grupo de ichnologistas que trabaja bastante con eso, y el compañero de Mati, que está trabajando con él en el proyecto y que hace toda la parte de ichnología, me comentó que las dos formaciones, o sea, las ignofaunas, las ignofábricas y las situaciones como esas ignofábricas se mostraban, eran muy parecidas. Así que capaz que alguna cosa, discutiendo, tratando de entender qué lleva a esas fluctuaciones extremas de salinidad, si tienen alguna idea, me gustaría escuchar. Trubécio gostaria... quer questionamento primeiro e depois ele vai se manifestar. Microfone para ele lá, ele vai fazer uma questão. Onde? Rick Madden. Eu pediria, por gentileza, que fôssemos rápidos nos questionamentos, porque a outra sessão já está... Pergunta Sim. rápida. Ok. Si yo entiendo la discusión, veo en parte que se trata de comprender un fenómeno en base a experiencia previa. Hablamos de ambientes salobres y ambientes de agua dulce, pensando en nuestra experiencia actual. Ahora, cuando se formó la cordillera andina y se levantó suficientemente para cambiar la distribución de lluvias, para concentrar la caída de agua dulce en el flanco oriental andino, comenzó a entrar en esos sistemas fluviales mucha agua. Y yo me imagino que se podía haber formado grandes lagos en una escala que no vemos hoy día, especialmente en la zona ecuatorial. Y la pregunta mía realmente es lo siguiente: ¿qué grande tiene que llegar a ser un cuerpo de agua para comenzar a sentir la influencia lunar, que es el mecanismo propulsor de marea, de fenómenos tidal? ¿No? Es la luna. ¿Y qué influencia? La luna influye y genera procesos de marea en cuerpos de agua dulce si son suficientemente grandes. Eu acho que nós também estamos perdendo na escala das coisas. Se nós apresentamos um mapa com uma ingressão marinha até aqui praticamente, e ainda talvez conectado com a bacia do Paraná, como foi proposto, nós temos um sistema marinho
intracontinental, maior que o complexo mediterrâneo Mar Negro aqui. Não é? Então, onde está o mar? Porque eu quero ver então o mar, porque nós estamos com um enorme mar continental, e não é nada igual hoje em dia no planeta Terra que possa ser similar a isso. Enquanto que os grandes seaways, inclusive no hemisfério norte, são muito bem definidos como uma série de sedimentos realmente marinhos, por exemplo, no Mesozoico e demais. Não é? Então não podemos perder de vista como nós vamos estar reconstruindo aqui a maré e não sei o quê. Nós temos que ter, então, que sistema marinho aqui cortando em dois a América do Sul de ponta a ponta. Não é? Então, acho que essa é uma grande coisa que nós estamos perdendo a perspectiva na nossa discussão. Né? Então, o outro ponto dos sistemas lacustres de grande tamanho, aparentemente, pelo que também se vê nos afloramentos, nós não temos lagos profundos, como em algumas outras regiões do mundo, aqui na sedimentologia, né? Mas poderíamos ter extensões bastante amplas, sim, de lagos ou lagoas que são mais bem raças, né? Como acontece, por exemplo, nos grandes sistemas de inundação na bacia do Paraguai e demais, ou nos grandes leques, estes onde praticamente são milhares e milhares de quilômetros quadrados de águas com pântanos, lagoas, que não são pântanos no sentido de grande acumulação de matéria orgânica, né? Que realmente são gigantes, né? Esses sistemas deposicionários. Mas só queria tentar isso. Nós temos maior que o Mar Negro e o Mediterrâneo junto aqui. Alguma mais questão? A gente não tem muito mais tempo. Se não tiver mais questionamentos, eu convidaria todos para a gente seguir para o Peter, bem rapidinho, então, e depois a gente encerra a sessão, porque senão vai atrasar muito para a sequência. Na verdade, nem é uma questão, é só uma solicitação, acho que da comunidade científica, que vocês tenham um corpo de informação muito grande e pouco disperso. Eu sugiro vocês aglutinarem tudo isso em uma única publicação, para que justamente sirva como referência para o debate e o avanço do conhecimento científico nesse tema. Eu pediria, inclusive, à própria UFAC que liderasse justamente a criação de um livro, né, para discutindo todos esses temas e tentando contextualizar toda a situação. Então, é um desafio aos senhores que estão aí na mesa. Só isso. Obrigado. Bom, algum aviso ao seu? Vamos encerrar então essa sessão. Agradeço então a presença dos 3 palestrantes, né, pelo debate. E ao seu vai ter algum aviso, então a gente passa direto para o café? Sim, a primeira coisa é o coffee break que está aguardando os senhores aí na parte térrea do anfiteatro, onde foi ontem na frente, na parte térrea. Muito obrigado. Robson Tadeu Bolzon está presente. Robson Bolzon, para organizar a sessão, vai comandar a próxima sessão. Entendeste o desafio de Peter de Toledo para termos um livro, a book with the synthesis of all of these ideas to put together, okay? All your texts, okay? Several chapters. Oferece com a professora Mary é acerca de estrutura reprodutiva, tá? Que é a parte encarregada, a parte feminina, a maioria que a gente estudou, é encarregada de produzir as sementes, tá? Dentro das protoglosopterídeas e glossopterídeas do sítio Itapema. As glossopterídeas são as plantas características da flora do continente do Gondwana durante grande parte do Permiano. Próximo, por favor.
Então, na região de Cerquilho, que ela está localizada no estado de São Paulo, já vamos ver no mapa, na literatura contam 3 afloramentos, tá? Um é o afloramento de Cerquilho Velho, o sítio Itapema, de onde provém o material aqui estudado, conhecido também como Toca de Índio, que está localizado a 9 quilômetros ao sudeste da cidade de Cerquilho, no sítio Itapema. O outro é um afloramento onde estava a antiga mina de carvão, que ela é explorada nos anos 40, durante a Segunda Guerra, hoje desativada, e que a gente não conseguiu realmente resgatar muitos fósseis, mas que o Milan estudou. Outros são as raízes fósseis na lapa de carvão, que provaria a presença do paleossolo. Próximo. Então, vemos aqui no mapa onde está localizado o estado de São Paulo, que todo mundo deve saber no Brasil. Aqui, a cidade de São Paulo, Cerquilho está localizado um pouco ao sudeste, no nordeste. Aqui, neste ponto 1, está localizado o sítio Itapema. Aqui está o centro da cidade de Cerquilho, e aqui estaria aqueles outros 2 afloramentos do sítio da mina e aquele que tem as raízes no emboque da galeria da entrada da mina. Próximo. Então, a flora de Cerquilho, a tafoflora de Cerquilho, é uma flora bastante rica e diversificada, que foi objeto de estudo nos anos 80, principalmente por Milan e Dolianite, que publicaram bastantes trabalhos. A gente, dentro do nosso projeto de revisão da flora de Cerquilho, dentro de um projeto maior FAPESP, a gente pegou, tá? E para fazer uma revisão de uma coleção bastante extensa que estava depositada na USP com mais de 300 exemplares. Então, o que constava na literatura até o nosso estudo era a presença de esfenófitas, tá, com gêneros bem comuns, como Paracalamites, Filoteca, um gênero endêmico de esfenófitas, de folhas, que é o Stephanophylites, Cordaites, o Megeratiopsis, Protoglossopteridia, do gênero Rubidia, e a única estrutura reprodutiva mencionada até esse momento era denominada como Fertilige, tá, tipo Braciloide. Entre as glossopterídeas temos a presença de abundantes e bem preservadas folhas de Gangamopteris, várias espécies, e um possível exemplar de Glossopteris. Na verdade, a ausência de folhas do gênero Glossopteris é bem marcante nessa tafoflora. Sementes, também abundantes sementes, Cornucarpus e do gênero Samaropsis, várias espécies. Próximo. Bom, com relação às estruturas reprodutivas, elas são, não vamos falar abundantes, mas tem várias espécies, tá, que a gente conseguiu resgatar dessa coleção da USP. Por que é importante estudar essa estrutura reprodutiva, tá? O grupo das Peptipermales, tá, onde está incluídas as Glossopteris, tá? Elas têm que, na maioria das vezes, ou geralmente, até agora tem sido descritas estruturas ou são femininas ou são masculinas. E você estudando a evolução dessas estruturas, você estuda a evolução do grupo, tá? A evolução do grupo como um todo durante o Permiano, que, como vocês vão ver, a Arbéria é a primeira forma que aparece, que é bem primitiva, e conforme você vai subindo na escala do Permiano, elas vão ficando cada vez mais evoluídas, diferentes, com estruturas mais complexas. Então, na tafoflora de Cerquilho, que é que interessa no momento, a gente encontrou o gênero Arbéria, com a espécie Arbéria minássica, o gênero Arberiopsis, Bernardes de Oliveira, com 2 espécies, que é Arberiopsis sp, Arberiopsis Samariopsis ridvi, que é uma nova combinação, que é uma sorte, porque a gente achou a estrutura e a semente que ela produz. Tá? Itapêmia, que é uma nova gênero e uma nova espécie que a gente criou, uma estrutura masculina feminina, que é uma raridade encontrar, que a gente classificou como hirsutum, e uma estrutura que é muito mais primitiva, um pouco, que a Arbéria, que a gente classificou como frutificador indeterminada de péptidos termais. Próximo.
Então, rapidamente, tá, a gente fez um levantamento das estruturas reprodutivas que a gente pode encontrar no Permiano, na flora de Glossopteris, do Permiano do Brasil, e a gente constatou que o gênero Arberia, tá, é o mais frequente, pelo menos onde aparece em mais localidades, tá? Embora ele desapareça aqui na Tafoflora C do Rosler, e eu não tenho a presença aqui no Carbonífero superior, somente eu encontro essas estruturas aqui a partir do Permiano inferior, que estaria na primeira ocorrência marcada pela Tafoflora de Cerquilho. Outro gênero bem que acontece em várias Tafofloras é o gênero Arberiopsis, outro muito que também ocorre em várias Otocária, e outros gêneros como Scutum, Plumstedia, Hirsutum, Glossotheca eumónia ocorrem em uma só localidade próxima. Então, isso que vemos aqui é Arberia, aquela forma um pouco mais primitiva, tá, com óvulos retorcidos, né, doblados, anátropos, e o problema da Arberia é que a gente não sabe ainda, em nenhum lugar do mundo onde ela acontece, do Gondwana, está com a bráctea, está associada. Aqui nós encontramos a base da bráctea associada, mas não dá para saber se é de uma Chordaitalis, se pertence a uma Negeratiopsis ou um gênero já incluída dentro das Glossopterídeas. Tá? E então sua afinidade ainda é um pouco incerta. Próximo. O outro gênero é Arberiopsis, esse gênero aqui a gente encontrou com a bráctea, podemos notar que tem 2 óvulos presentes, tá? Um mais desenvolvido que o outro, este aqui, e os óvulos estão por baixo, tá? Foram preservados por baixo, tá? Em uma parte mais abaxial, e as nervuras passam por cima. Próximo. Este aqui é Arberiopsis, Samaropsis rhizae, uma nova combinação. Se vocês veem, tem um funículo que está projetando uma semente, tá? Por fora da lâmina, da bráctea, e tem várias outras sementes em formação. E é interessante porque esta semente, conhecida como Samaropsis rhizae, é bem abundante em cerquilho e é uma semente alada, tá? É bem difícil você achar, tá, uma semente preservada com um funículo, porque geralmente elas são bem delicadas. Próximo. A outra estrutura feminina a gente denominou como Itapemia milanae, e a gente sinonimizou com o fertilígio tipo braciloide. Se vocês veem, ela está formada por projeções, tá, que tem estas intumescências, tá, nos extremos, seriam óvulos solitários, e seria uma estrutura tipo estrobilar. Esta folha, possivelmente de Negeratiopsis, a gente não está conectada organicamente, então a gente não sabe se é uma consequência da deposição, da tafonomia, ou se realmente era a frutificação dessa folha, associada com essa bráctea. Nesse caso aqui, podem ver o funículo, tá? Uma das projeções com uma daquelas intumescências. Próximo. Aqui entramos na única estrutura masculina que a gente achou, também de forma estrobilar. Isto seria nos esporófilos, tá? Eles estão dispostos helicoidalmente, uma estrutura bem delicada, pequenininha, como vocês veem, ela apenas alcança 1 centímetro e tem estruturas carbonosas, tá? Esta matéria carbonosa tampando parte delas. Quem sabe tem pólen aqui, a gente ainda não verificou isso. Aqui tem a Arberiopsis de novo e a Arberia. Próximo. Esta é uma frutificação, uma amostra que a gente somente classificou como uma possível estrutura reprodutiva de Petriosperma, estrutura feminina. Ela seria uma forma um pouco primitiva, então um pouco anterior à Arberia. Aqui você vê, ela é dicotômica, e temos estas projeções, tá, com aquelas intumescências também, que seriam óvulos, neste caso ortótropos. Formas bem semelhantes a essa foram descritas por Ron et al. Tá, no ano passado, e a gente pensa que aquele afloramento que ela estudou, quem sabe do rio Tietê, né, Capivari, estaria num nível estratigráfico mais ou menos igual ao de Cerquilho, não somente por a ocorrência desta forma, sino por outros gêneros de folhas que ocorrem nos dois locais.
Bom, em conclusão, o que a gente pode concluir depois do estudo das estruturas reprodutivas? Primeiro que a paleoflora de Cerquilho, a Tafoflora, é uma das mais importantes, tá, do Permiano, do Eupermiano da Bacia do Paraná, devido a que a abundância dessas estruturas reprodutivas, gimnospermicas, que nela encontramos, e por estar posicionada entre as primeiras. Então aqui a gente teria realmente um início, tá, da flora de Glossopteris. Essas estruturas, tá? Que a gente pode construir juntando essa estrutura e os outros gêneros que a gente tem na Tafoflora de Cerquilho. Primeiro que uma flora, tá? De bosques pantanosos, bem diversificada e desenvolvida em condições de clima temperado. A gente acha que seria um temperado seco, porque muitas das folhas e mesmo as estruturas reprodutivas dá a impressão de serem coriáceas, de serem estruturas duras, tá? Para resistir, quem sabe, um clima seco. Próximo. Bom, a Tafoflora com que na bacia do Paraná também assemelha-se. Então, no estado de São Paulo, como já falei, o negócio acabou. Aqui. Então, dentro do estado de São Paulo, seria com aquela ocorrência de Tietê, o rio Capivari, devido a gêneros em comum, como Rubidia, Gangamopteris, Megeratiopsis, Samaropsis, tá? Tem até sementes parecidas, e as frutificações, aquelas do tipo aquelas que a gente não conseguiu classificar, porque estava esperando fazer um outro trabalho em conjunto para poder chegar a uma conclusão melhor. Com a do subgrupo Itararé no Rio Grande do Sul, então apresenta semelhança enquanto aos gêneros de folhas, né, com acampamento velho, faxinar, fazenda agulhar, que teriam uma idade mais ou menos semelhante, embora nessas não tenhamos estruturas petridospermicas, não tenham sido descritas até o momento. Contudo, no Morro Papeleu, que o Roberto falou ontem, foi encontrada uma arbéria e uma forma de fertilígero. Fora do Brasil, o único gênero que temos em comum com o resto do Gondwana nessa idade seria arbéria, possivelmente encontrado na Argentina, embaixo de Vélez, no Ecamedo, na África do Sul, e nos estágios Kalbahari e Taushir da Índia. Inclusive é interessante que tem toda uma discussão ao nível do Gondwana de que seria arbéria, representaria a frutificação do quê? De uma Glossopterídea, de uma Megeratiopsis, não sei, a gente seguiremos estudando para chegar a uma conclusão. Bom, obrigada. Agradecemos a Frésia. Temos para uma pergunta. Alguém? Não havendo perguntas, passaríamos à apresentação do segundo trabalho. Obrigada. Bom, o segundo trabalho, sucessão megaflorística do Carbonífero Superior, Permiano Inferior, Grupo Tubarão, Bacia do Paraná, no estado de São Paulo, Brasil. De autoria de Meire Bernardes de Oliveira, Frésia Ricardo Branco, Rosemarie Ron Davis, Ana Zampiroli, Paulo Garcia do Amaral, Leandra Lages e Márcia Longuin. A apresentação será feita pela professora Meire. Alô? Bom dia a todos. A gente pode começar já com os 2 primeiros slides, por favor. Bem, o nosso trabalho sob este título é uma tentativa
de fazer uma primeira aproximação da sucessão megaflorística do Grupo Tubarão no estado de São Paulo, a partir dos dados que estão sendo fornecidos pelo projeto temático da FAPESP, levantamento da composição e sucessão paliflorística do neocarbonífero alpermiano, Grupo Tubarão no estado de São Paulo. Estas autoras fizeram essa primeira tentativa, mas o projeto em si, ele tem um número maior de participantes. Próximo, por favor. Nós temos que a equipe do projeto reúne um grande número de pesquisadores nacionais, dentre os quais muitos estão presentes aqui, como o Dr. Oscar Rosler, a doutora Frésia Ricardo Branco, que acabou de apresentar um dos trabalhos, Dr. Roberto Iannuzzi, que apresentou ontem sobre Montemor, Dr. Paulo Alves de Souza, que apresentou sobre paleontologia, e professora Ana Paula Zampiroli, que tem apresentado sobre Itapeva, né? Além de outros participantes, como a vice-coordenadora Rosemarie Ron, Márcia, Leandra, Paula Amaral, Luciana Calegari, Sandra Muni e Cristina Fernandes. E entre os pesquisadores estrangeiros, nós temos 2 palinólogos da Argentina e um paleobotânico da França, né? Dr. Jean Brutin e Carlos Ascui Mercedes de Páscoa. Por favor, próximos. Bom, se nós examinarmos esta seção do Grupo Tubarão, que tem direção sudeste-noroeste, na bacia do Paraná, nós vamos ver que o subgrupo Itararé, que seria a sequência glacial, interglacial e periglacial, depositada em ambiente marinho, ou continental, ou transicional, tem a sua maior espessura no estado de São Paulo, né? Aqui nós temos os diferentes estados por onde que a bacia recobre, mas a maior espessura se dá no estado de São Paulo, indo desde Westphaliano até, hoje com os dados que se tem, até o Saque Mariano. Mas mesmo se rebaixando esse limite até o Saque Mariano, ainda, o Aceliano, o Saque Mariano, ainda nós teríamos a maior espessura do Itararé presente, documentada no estado de São Paulo. E, por favor, o próximo. Bom, para o Grupo Tubarão, só esqueci de me dizer, perdão, em relação ao topo do subgrupo Itararé, com o seu limite com o subgrupo Guatá, no estado de São Paulo é ainda produto de muita discordância ou controvérsia, e isto inclui principalmente uma das nossas tafofloras, que é a de cerquilho, como nós vamos ver a seguir. De qualquer forma, o Souza 2000 propôs para o subgrupo, vamos melhor dizer, para o Grupo Tubarão no estado de São Paulo, 2 palinozonas, que seria a Palinozona Herensis Pleurotis cristatus, basal, uma mediana, que é a zona Crucisacites monoletus, e uma subzona, ou uma parte da subzona Protoploxipinus goraiensis da zona Vitatina. Rosler, 1978, já havia proposto como sucessão megaflorística para a bacia do Paraná, uma sucessão de tafofloras, sendo que o subgrupo Itararé, mais especificamente, envolveria 2 dessas tafofloras, a tafoflora A e a tafoflora transicional A, entre A e B, né? Por favor, a próxima. O nosso projeto, ele se desenvolve nesta faixa do grupo amarela, que corresponde à faixa florante do Grupo Tubarão, no estado de São Paulo,
e se desenvolve em várias localidades que nós só convencionamos sem grandes, sem maiores, vamos dizer, sem maiores implicações estratigráficas, mas apenas por proximidade geográfica nós reunimos estas localidades em regiões, todas elas distribuídas ao longo desta faixa, né? Por favor, o próximo. Bem, como resultado do estudo das tafofloras do subgrupo Itararé, no estado de São Paulo, nós já temos essa lista bastante grande de elementos que constituem essas assembleias tafoflorísticas, com elementos que já eram conhecidos desde 72, quando Milan começa a estudar, e que foram revisados ou estão sendo revisados, e mais os elementos que gradualmente vão sendo anexados para dar uma visão melhor da composição de cada uma dessas tafofloras aqui encontradas. Bem, com base na distribuição vertical destes elementos, que na realidade é dada mais pelo controle palinológico e também pelo controle litoestratigráfico, nós chegamos a esta sequência de associações que nós vamos agora colocar aqui. Bem, nós temos, na realidade, para o subgrupo Itararé, ou o grupo Tubarão, melhor dizendo, no estado de São Paulo, 4 associações reconhecidas. A primeira seria a mais basal, trata-se de uma associação. Por favor, o próximo agora só isto. A primeira seria a mais basal para o subgrupo Itararé e é constituída de uma sequência glacial, e principalmente de planície deltaica, que vai ocorrer, onde ocorrem briófitas. Por favor, o próximo ainda de lá. Ocorrem briófitas do tipo Confer do Aikea e também, mais uma de briófitas, por favor. Esta daqui ainda é uma outra briófita, onde a gente pôde perceber a presença de um esporófito vegetando sobre o gametófito. Outra, por favor. E aqui também uma quantidade enorme de megásporos do gênero Subilagenicula e Trileites, ocorrendo em grande quantidade, e que deveriam ser, então, os constituintes da tundra que estaria próxima a esse ambiente glacial, né? Bem, a seguir, nós temos uma outra associação, que é a associação Botrichiopsis notorracópteris bundundendrum, que vocês já têm ouvido já de sobejo através da Ana Paula Zampiroli falando de Itapeva e também do Dr. Iannuzzi falando sobre Montemor. Eu não sei se eu falei que aquele primeiro afloramento corresponderia ao quilômetro 96 da rodovia Bandeirantes, em Campinas, né? Que corresponderia então a essa associação mais basal. Agora, então, por favor, o próximo daqui. Nós temos aqui este slide mostrando a mina da Fazenda Santa Marta, em Itapeva, onde nós coletamos, juntamente com a Ana Paula, o material que ela estudou na sua dissertação de mestrado e que se referiria, por favor, ainda próximo, a elementos de esfenofilo, elementos... Isso daqui, o que é isso daqui?
esfenofilum também. Então, essas formas todas de esfenofilum, por favor. Aqui uma Eusphenops, por favor. Aqui Paracalamites, três espécies diferentes de Paracalamites, por favor, próximo. Aqui nós temos a Notorhacopteris, representada por sua porção basal, que é a flébia, né, a flébia da Notorhacopteris, e também algumas pínulas soltas na parte superior, né? Por favor, o próximo. Aqui nós temos Botrichiopsis plantiana, né, que também faz parte dessa associação, além das outras Botrichiopsis weisiana, pelo menos eu estou me lembrando weisiana, que faz parte da Tafoflora de Montemor, né? Por favor. Aqui nós temos aquelas formas também que o Dr. Iannuzzi apresentou ontem, Bumbudendron, aqui Buriádia, né? São formas, então, que ocorrem ainda nesta associação Botrichiopsis, Notorhacopteris, Bumbudendron. Por favor, próximo. Aqui nós teríamos coníferas do tipo Paranocladus, Megaratiopsis, que seria uma Cordaitalis, enfim, aqui também Paranocladus. Por favor. Bom, mas na região no entroncamento da SP-70, da rodovia SP-70 com a rodovia do Açúcar, próximo à cidade de Salto, há uma ocorrência de briófitas e licófitas muito semelhantes a esta associação aqui basal, e que palinologicamente tem sido colocada, pelo menos preliminarmente, vamos dizer assim, na zona Cruciacites monoletos, e esta, mas ainda é duvidosa essa posição, seja do ponto de vista palinológico e mesmo litoestratigráfico, né? Há que se resolver ainda isso. Em todo caso, se for verdadeira essa primeira determinação deste afloramento como pertencente, inserindo nesta zona intermediária, essa zona palinológica intermediária, então nós teríamos aqui aquilo que seria o topo da Tafoflora A e que corresponderia novamente a uma nova entrada do gelo na bacia do Paraná, né? E teríamos novamente uma vegetação de tundra, enquanto esta associação anterior corresponderia a uma associação de interglacial, né? Bem, finalmente, não, desculpa, ainda, por favor, aqui. Aqui mais um exemplar de briófita, talvez do Aiker, por favor. Ainda está em estudo esse material por Márcia Longuin, sob a orientação da professora Rosemary Ron. Aqui nós temos, então, já um afloramento que corresponderia à quarta associação, que seria Rubidia, Gangamopteris, Arbéria, da qual, este afloramento na margem do rio Capivari, na região de Tietê, no município de Tietê, é um afloramento que tem produzido muitas rubídeas, gangamopterídeas e paleovitárias, que estão sendo estudadas por Rosemary Ron e sua equipe. Por favor, o próximo. Bom, aqui nós temos uma folha de rubídia que saiu deste afloramento. Por favor, a próxima. Aqui nós temos já, não deste afloramento, mas do outro afloramento que talvez esteja correlacionado a ele, ou pelo menos que pertence à mesma associação, que seria o afloramento de Cerquilho, do qual a Frésia apresentou as frutificações, então, e que corresponderia a uma Stephanophyllite sanpaulensis. Por favor.
Aqui nós temos outra esfenófita, Filoteca índica, se eu não estou enganada, também de cerquilho. Por favor, a próxima. Aqui outra filoteca, também de cerquilho, ocorrência do sítio Itapema. Por favor, a próxima. Aqui nós temos uma Neviratiopsis, também de cerquilho, que esse material vem sendo estudado pela doutora Frege e por mim. Por favor, próximo. Aqui nós temos uma Samaropsis, também, esta é de Tietê, da margem do rio Capivari, por favor. Aqui nós temos uma Gangamopteris, da margem do Capivari também. Se a gente prestar atenção, a gente percebe em alguns lugares anastomoses, né? Muitas dicotomias e algumas anastomoses mostrando tratar-se de uma Gangamopteris já. Por favor, próximo. Aqui novamente uma Gangamopteris também, examinando em detalhe, é possível verificar algumas anastomoses, como aqui. Por favor, a próxima. E aqui uma Gangamopteris que foi identificada e cuja espécie foi erigida por Frésia Ricardo Branco e eu, em homenagem ao Dr. Rosler, né? E também uma forma extremamente rara, pois ela aparece com folhas inseridas num caule, numa disposição helicoidal muito bonita. Bem, então, em síntese, nós temos o seguinte, deixa eu ver, acho que esse é o último desse lado aí. Ok. Então, em síntese, nós temos o seguinte: para a zona Aherensis porites cristatus, a palinozona Aherensis porites cristatus, nós teríamos provavelmente duas associações distintas. Uma que seria glacial, relacionada com briófitas e megásporos de licófitas, e outra que seria a de Botrichiopsis, Notorrhacopteris e Bumbudendro, que provavelmente estaria sobre a anterior, né? E correspondendo à palinozona Crucisaxites monoletus, nós teríamos talvez uma recorrência da associação glacial com briófitas e licófitas, outra vez, megásporos de licófitas. E, finalmente, correspondendo à palinozona vitatina, subzona Protoploxipinus goraiensis, a associação já de protoglosopterídeas e glossopterídeas do tipo Rubídia, Gangamopteris, Arbéria, Paleovitária, Negratiopsis, etc. Bom, em relação à sucessão que foi proposta anteriormente por Rosler em 78 para a megaflora, nós teríamos que as três primeiras associações corresponderiam à Taphoflora A e a associação superior de Rubídia, Gangamopteris, Arbéria corresponderia à Taphoflora transicional AB. Bem, basicamente é isto, nós não entraremos em outros detalhes. Isto ainda foi a primeira tentativa de se montar alguma coisa em termos de sucessões megaflorísticas, com os resultados que temos, mas ainda se falta muitos dados referentes a Buri, mesmo a Montemor, Cerquilho, e à medida que nós terminarmos, até maio do ano que vem, se Deus quiser, então nós poderemos dar uma proposição mais segura, mais acurada da sucessão tafoflorística ou megaflorística no estado de São Paulo. Muito obrigada. Não temos
tempo para perguntas. Gostaria de informar que na programação da sessão de paleobotânica nós teremos a apresentação de mais um trabalho ao final, trabalho intitulado Palinomorfos do Paleoceno e Eoceno do Brasil, de autoria de Marília da Silva Pares Regali. Bom, temos um tempinho então para mais uma pergunta rápida. Não? Então tá. Obrigado. Na sequência, o trabalho é de minha autoria. Bom, trabalho então relação entre os lenhos fósseis e espécies atuais de leguminosas no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Então, de autoria Bolzon, Luciano Gantim Machado e Cláudia Nogato. Esse trabalho ele está sendo desenvolvido na região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Aqui um mapa de localização da área, então posicionando Rio Grande do Sul e a região da fronteira entre Uruguaiana e Barra do Quaraí. Na verdade, é uma série de trabalhos que estão sendo desenvolvidos com esse material, e esse material se encontra no arenito conglomerático. Aqui nós temos uma vista parcial do afloramento. Uma vista parcial do afloramento, mostrando o arenito conglomerático, né? Os caules, eles ocorrem inclusos no arenito, preferencialmente na base dos conglomerados. Aqui eu tenho um tronco incluso, né? Esse conglomerado é formado por clastos de diferentes tamanhos, diferente composição, né? Aqui nós temos uma calcedônia, né? A origem desse arenito é fluvial. A idade está posicionada entre o Plioceno superior, Pleistoceno inferior. Também são encontrados fragmentos de troncos, esses com mais de 1 metro em comprimento, alguns com 90 centímetros de diâmetro, né? Então são troncos de tamanhos bem diferentes, né? Desde centimétricos até métricos. A associação ela é composta por várias famílias. No presente trabalho nós estamos nos atendo apenas à família leguminosa. Então, a análise dos lenhos ela incluiu a descrição anatômica e morfológica de lâminas delgadas, seções anatômicas, realização de medidas dos vasos, das fibras, dos raios, né? Obtenção de dados ambientais e climáticos. Nessa obtenção dos dados foram consideradas especialmente as características dos vasos, que são os mais importantes para a análise, especialmente porque são células especializadas em condução de água. E nesse caso nós estamos nos atendo especialmente às características quanto ao arranjo, à porosidade, ao agrupamento, o diâmetro, a densidade ou frequência por milímetro quadrado e comprimento dos elementos de vaso. Então, nessa análise, nós estamos seguindo critérios não taxonômicos, ou seja, critérios especialmente associados a caracteres ecofisiológicos, são adaptações estruturais vegetais ao ambiente particular, não considerando, então, os aspectos taxonômicos.
Nesse item também nós estamos calculando o índice de vulnerabilidade, que é um índice proposto e que envolve o diâmetro dos vasos e o número de vasos por milímetro quadrado. E os critérios taxonômicos, com base então na identificação taxonômica do material e a relação que esses lenhos apresentam com os grupos atuais, nós podemos então refinar esses dados utilizados, obtidos pelos critérios não taxonômicos. E com isso então nós estamos refinando justamente com os dados ecológicos dos grupos atuais. Então, as relações entre os caracteres anatômicos e os ambientes sugeridos. Bom, o que nós temos obtido? A caracterização anatômica e descrição morfológica dos exemplares, tanto quanto a taxonomia, então, a identificação taxonômica, e os aspectos da ecofisiologia. Bom, paralelo a isso, nós temos elaborado um banco de dados com características da anatomia da madeira, das espécies, especialmente as espécies que ocorrem no Rio Grande do Sul, na área, e além das características da anatomia da madeira, que também informações sobre a ecologia, e incluindo as áreas de ocorrência desses grupos taxonômicos associados às leguminosas. Bom, algumas seções então dos exemplares, aqui selecionei alguns, aqui uma vista externa do exemplar, um exemplar de pequeno tamanho, aqui uma seção transversal mostrando os vasos, solitários ou agrupados, parênquima paratraqueal, aqui uma seção radial mostrando um raio homogêneo, seção longitudinal, mostrando os raios biceriados. Aqui nós temos uma série cristalífera associada a esses raios, e aqui os elementos de vaso mostrando as pontuações vasculares. Um outro exemplar, então nós temos outras características, mas todos eles estão vinculados então a leguminosas, externamente exemplar. Aqui então uma seção transversal, mostrando os anéis de crescimento, Esse tem parênquima terminal, novamente os vasos têm um diâmetro médio, isso em torno de 150 micrômetros. Aqui nós temos uma seção radial, mostrando o raio homogêneo, pontuações raio vascular, e aqui os raios uniseriados. Uma característica dos exemplares que nós estamos na associação, em geral, raios uni e biseriados, raramente trisseriados. É uma característica comum entre as luminosas, raios da associação, raios de uniseriados a trisseriados. Novamente, um elemento de vaso aqui, com placa de perfuração simples, e pontuações intervasculares. Um outro exemplar veja que as mudanças de um exemplar para o outro são mudanças normalmente quantitativas, Um ou outro nós conseguimos algumas mudanças em termos qualitativos, mas são mudanças quantitativas. Aqui então um detalhe transversal, mostrando já uma outra forma do parênquima, parênquima aqui então eventualmente você tem confluência, alguns aliformes, novamente, raios homogêneos, baixos, pontuações raios vasculares, geralmente as raios vasculares de morfologia similares às intervasculares. Aqui os raios, novamente, são tangencial, raios baixos, uniseriados. E aqui, novamente, pontuações intervasculares. Lembrando que são similares às raios vasculares. Bom, em termos de relação das espécies atuais, o que nós temos observado? Que é uma característica que é indicado, essa característica é comum às
espécies em geral xerófilas, e nós estamos observando também isso para as leguminosas. Ou seja, espécies atuais xerófilas apresentam vasos múltiplos, em cacho, numerosos e de pequeno diâmetro. Essa é uma característica geral para outras espécies, nós temos observado nas leguminosas também. Enquanto as espécies mesófilas e higrófilas, os vasos são preferivelmente solitários, pouco frequentes e diâmetro médio. Uma outra questão é quanto ao índice de vulnerabilidade. Alguns autores criticam severamente esse índice de vulnerabilidade, né, que é um teste fácil, né, de se efetuar para o material, e nós temos observado que os testes feitos com as espécies atuais permitem, né, indicam que é possível aplicar aos lenhos fósseis. Tá? E observamos que os lenhos fósseis apresentam uma grande tendência à mesomorfia na associação, com base no índice de vulnerabilidade. Um outro detalhe, que as características dos vasos fósseis, dos lenhos fósseis estudados, também indicam locais com umidade bem distribuída durante o ano. Tanto a porosidade difusa, o agrupamento, predominantemente solitários, e diâmetro médio. Tá? Também temos analisado a ecologia de algumas espécies atuais, que eu não incluí aqui na discussão, e observamos que quanto à taxonomia, nós temos encontrado os mesmos resultados. Ou seja, de uma análise inicial, que eram 5 exemplares que foram inicialmente estudados, agora nós já estamos com 20 exemplares, e os dados têm se confirmado. Essa análise inicial da associação, e agora temos continuando o trabalho, observando que as características iniciais de uma vegetação de um ambiente úmido têm se confirmado com o aumento do número de exemplares. Bom, seria isso que eu teria para apresentar. Teria tempo para uma pergunta? Então, passaríamos para o próximo trabalho. Foi encontrada uma chave. Alguém perdeu uma chave. Tem cabeça de um cavalo. Se alguém, então, perdeu uma chave, está junto à mesa. Bom, o trabalho seguinte, titulado Os troncos de vegetais silicificados no Permiano da Bacia do Parnaíba, aspectos mineralógicos e químicos e sua importância ambiental, de autoria de Marcondes Lima da Costa, Rosinei Araújo Martins e Marlene Silva de Moraes. Quem apresenta? Marcondes Lima da Costa. Bom, muito bom dia a todos. Este trabalho é parte de uma série de trabalhos que estamos realizamos em Belém do Pará, na nossa Universidade Federal do Pará, em que aplica as técnicas mineralógicas e químicas para estudos tanto de materiais geológicos, materiais paleontológicos e também arqueológicos. Esse trabalho foi desenvolvido através de uma tese de mestrado de Rosinei Araújo, com a orientação da professora Marlene. Bem, aqui nós vamos dedicar principalmente aos troncos fossilizados da formação Pedra de Fogo no Maranhão, na Bacia do Parnaíba. Bom, em primeiro lugar, os troncos silicificados são muito abundantes, muito distribuídos pelo mundo afora, desde o Paleozoico até praticamente o Terciário como um todo. No tempo geológico, como nos referimos, então tem essa importância muito grande, e desde muito tempo que o personagem homem se interessa por esta parte, principalmente, que chama muita atenção, de que ele faz comparações entre as formas vivas e as formas, então, fossilizadas, e além disso existe também o interesse gemológico pelos troncos fossilizados, pois eles podem ter formas muito interessantes, até ser constituídos de opala, que é uma pedra preciosa. Além disso também, se trata de materiais de importância paleoclimática, que tem dados paleoclimáticos, portanto, pode ser utilizado na interpretação paleoambiental, paleobotânica. Então,
realmente estudado pelos botânicos, pelos paleontólogos. A geologia também, obviamente, se aproveita de todas essas informações para o entendimento da evolução da Terra. E na parte mineralógica, além dos estudos mineralógicos em si, tem a parte gemológica, como já me referi. Bem, no caso do Brasil, os troncos silicificados ocorrem principalmente na bacia do Paraná, na bacia do Parnaíba, que será nosso motivo de estudo. Inclusive também temos bastantes ocorrências de troncos silicificados aqui na região do Acre e, vamos dizer assim, pelo mundo afora. Então esta é uma ideia, são materiais bastante frequentes, em que em geral não se faz um estudo mineralógico mais detalhado. No caso nosso aqui do estudo, se trata de ocorrências de troncos silicificados, muito abundantes nessa região compreendida pelos afloramentos da formação Pedra de Fogo. No caso específico desse trabalho, nós vamos nos reportar aos fósseis silicificados que ocorrem na região de Bielândia, às proximidades de Carolina, Filadélfia, no Maranhão, Tocantins. Então foram feitos estudos morfológicos, que não vão ser o objeto específico da presente apresentação. Os trabalhos, então, vão se concentrar nos estudos mineralógicos feitos por difração de raio-x, espectroscopia de infravermelho e também análise por microscopia eletrônica de varredura, incluindo, inclusive, não citado aqui, microsonda eletrônica e somente. Obviamente que a parte então, de microscopia óptica foi merecida. Análise química por ICP plasma, do tipo AES, e aí referida à microsonda eletrônica. Além disso, também determinação de matéria orgânica por analisador, onde se determinou principalmente carbono e nitrogênio. Bom, essa é uma ideia do relevo da região, a região semiárida da bacia do Parnaíba, no caso aqui no estado ainda do Maranhão, e fronteira com Tocantins, essas mesetas de arenitos, então, que estão sobre o Pedra de Fogo. Então, essas mesetas são muito características e que conferem à paisagem, uma beleza à paisagem desta região. A geologia, então, nós vamos nos referir principalmente ao Permiano, a formação Pedra de Fogo, onde estão inseridos, então, esses troncos, e aqui, então, a bacia do Parnaíba, a região estudada, exatamente indicada por esse ponto vermelho. Na sequência estratigráfica, nós temos, então, aqui o grupo Baus, com a formação Pedra de Fogo, e a sequência, então, aqui, tendo na base, normalmente, são sedimentos carbonáticos, silexitos, arenitos, gilitos e siltitos. Os nossos troncos aqui referidos estão principalmente na parte de face arenosa, e também existem troncos menores, ou galhos, na parte siltítica, e os silexitos estariam um pouquinho mais abaixo. Bem, a ocorrência, eles têm uma ideia geral de um perfil da exposição, onde os troncos se encontram ao nível inferior, principalmente. Bem, aí temos então aqueles pequenos morrotes com esses fragmentos, se vê na superfície, são troncos que estão já deslocados ou modificados. Bem, aqui alguns aspectos anatômicos, onde pode-se ver os vasos, uma seção transversal ao tronco. Outra ideia, mostrando traços foliares, também se pode observar nesses dois momentos. Outro aspecto mineralógico, inclusive, também existe uma impregnação de óxido de ferro, que a gente vai ver, modificando e dando um colorido também bonito a esses troncos, de tal forma que hoje, inclusive, estão vendendo, apesar de ser proibido, né, não ser permitido, estão comercializando esses troncos em Goiânia. Existe um grande depósito que está comercializando esse material. Então aqui você pode observar outros aspectos. Existe muita gente que está realmente dilapidando esse patrimônio paleontológico do Brasil. Bem, o mineral principalmente representado pelo quartzo, nós vamos ver mais alguns aspectos. Existem variações texturais desse quartzo, você pode observar aqui. Ele é microgranular no centro dos vasos, é fibroso nas paredes dos vasos e chega a ser criptocristalina no parênquima. E depois outros minerais que estão relacionados, associados, que, por exemplo, a hematita tem a ver com a alteração intempérica desses materiais, impregnação, e a caulinita, principalmente, são minerais que está componente da rocha encaixante. E a opala amorfa, a opala A, que se encontra raramente, já que a opala não é um mineral
é encontrado em rochas muito antigas, por exemplo, do Paleozoico. A opala não resiste ao tempo geológico. E além disso, um pouco de calcita. Nós temos aqui ainda alguns outros aspectos anatômicos, mostrando toda a anatomia. Podemos observar aqui o xilema, o floema, né, o parênquima de reforço, o parênquima fundamental, e pode-se observar que toda a feição, toda a anatomia do vegetal está bem preservada, inclusive aqui o parênquima e os vasos, pode observar, e tudo isso então é construído de quartzo, que nós vamos mostrar aqui o grau de cristalinidade dele, em geral, é bastante elevado, e isto é fruto do tempo geológico a que sobreviveu. Aqui alguma coisa do xilema, alguma seção, né? Mais um detalhe, né? Você pode ver aí bem nitidamente o xilema, e isso aqui são todos construídos de quartzo. Nós vamos ver agora a imagem de microscopia óptica, onde a gente pode observar a textura bem preservada, porém com quartzo fibro-radial, e já nas cavidades, então esse quartzo assume um caráter já mais cristalino, com caráter tipo calcedônico. E assim também, nesta imagem. Outros aspectos anatômicos, você pode ver com todas as manifestações desde quartzo microcristalino, quando ele vai chegando na borda, vai ficando, então, vai adquirindo formas mais cristalinas, né? Bem, tem que ser rápido. Algumas imagens obtidas em microscopia eletrônica de varredura também mostram. Aqui você vê a sucessão da esquerda para a direita, depois descendo, onde nós vamos desde aspecto quase macro, aumento de 30 vezes até alguns milhares de vezes, e se vê toda ainda a textura, a anatomia da vegetal, e nas cavidades, nos vasos, se forma quartzo criptocristalino, onde podemos observar ainda a morfologia ligeiramente arredondada destes cristais, criptocristais de quartzo. Em termos de composição química, obviamente, por ser de quartzo, são formados quase por 96% de sílica, existe ainda um pouquinho de alumínio na forma 0,42, ferro baixo, e a perda ao fogo, que é elevada, de 3%, é incompatível, mas isso aqui nós verificamos depois, existe matéria orgânica, que é representada por MO, nessa estrutura, quer dizer, esse material não foi completamente 100% substituído por sílica. Aliás, até a sílica já deveria ser preexistente. Então nós temos aqui algumas diferenças composicionais entre xilema, floema e parênquima de reforço, onde este aqui é mais rico, é mais pobre em sílica, porém é mais rico em alumina, ferro, potássio e ainda a perda ao fogo aqui, que é representado mais por matéria orgânica, né? Bem, a parte de carbono orgânico, determinado por microscopia eletrônica e infravermelho, e depois nós vamos ver também pelo método aqui abaixo. Vocês podem observar aqui na fase de 3,18 a 3 até 4%, aqui até as singulares. Eu não mencionei as espécies. Nós temos, né, domina a família Psaroneáceas com o gênero Psaronius e Tietea, e dentro aqui nós temos Psaronius brasiliensis e a Tietea singulares. Bem, a razão aqui, carbono e nitrogênio, indicativo de compostos não nitrogenados. Bem, para concluir, nós temos então, podemos dizer que realmente esses troncos ainda tiveram sua anatomia minuciosamente preservada, quer dizer, do vegetal correspondente, é o domínio de sílica na forma de quartzo, desde quartzo microcristalino, fibroso, calcedônico, a criptocristalino. Pequenas diferenças químicas entre os elementos anatômicos, quer dizer, não há uma grande modificação, mostrando que realmente o material original, o material lenhoso, vegetal, não tinha grandes variações químicas, porém a sílica já deveria ser um componente deste material vegetal. A sílica amorfa, parcialmente no vegetal já deveria existir, como acabei de mencionar, e essa substituição foi quase completa, quer dizer, ainda há matéria orgânica vamos dizer, nos troncos. E a sequência deveria ter sido da seguinte forma: de opala amorfa a opala CT, quer dizer, a opala cristobalita tridimita, e com o tempo geológico chegando ao quartzo. A temperatura deve ter ocorrido, não, a temperatura tão elevada, na faixa de 50 a graus Celsius. E, vamos dizer, o ambiente da formação pedra de fogo é tido como marinho, depois continental, costeiro, com ingressões, com inferências eólicas, e, vamos dizer assim, para essa floresta, para os Psaroniáceas, realmente é um ambiente pantanoso, que certamente foi dominado por sílica,
e representam então o ambiente alcalino que depois então sofreu uma modificação, uma catástrofe, alguma mudança brutal para que esses vegetais tenham sido soterrados e preservados e silicificados de forma tão categórica e bonita como aqui é apresentado. Muito obrigado. Alguma pergunta? Uma pergunta. Amigo, na formação Missão Velha, na bacia do Araripe, tem ocorrências também de tronco silicificado, né? Você fez alguma observação, uma tentativa de comparação com aqueles fósseis lá daquela região? E outra pergunta, você falou em tempo geológico da passagem da Opala até o quartzo. Você fez alguma preocupação com a geocronologia do tempo da silicificação? Não, nós não fizemos. Você falou da Chapada do Araripe? Primeiro não, se você fez algum estudo comparativo... Não, nós fizemos, sim. Existe na literatura uma analogia, não analogia, existe uma tentativa de, ao longo do tempo geológico, verificar qual é o grau de cristalinidade do quartzo, né? Quer dizer, comparar. Normalmente a silicificação mais antiga teria quartzo muito mais cristalino do que, vamos dizer, os mais jovens, quer dizer, a correlação grau de cristalinidade com o tempo geológico. Isso é válido em parte, né? Por exemplo, os troncos silicificados do Acre, segundo datações da literatura, eu mesmo não datei, tem troncos de 11 mil, de 40 mil, 50 mil anos, eles são de alta cristalinidade, né? Porque, na verdade, o grau de cristalinidade também depende da temperatura, né? Então, temperatura mais elevada, a cristalinidade aumenta. Então, no caso, aí nós fizemos, eu não mostrei o gráfico, existe um gráfico que a gente consegue distinguir entre as diferentes partes anatômicas. Você consegue ver diferenciação no grau de cristalinidade. Agora, é provável, né, que um estudo desse, se alguém fizer em outros locais, conseguir comparar o grau de cristalinidade do quartzo com o tempo, com a idade vamos dizer, do fóssil, né? Mas esse foi o primeiro trabalho que nós fizemos de mais detalhes e não fizemos comparações com outros. Bom, talvez para contribuir com a discussão, essa questão do quartzo em relação à cristalinidade, para o Triássico ou Mesozoico do Rio Grande do Sul, nós temos alguns trabalhos desenvolvidos e observamos que não tem uma relação. E muitas vezes a Opala pode passar diretamente, dependendo do aporte fornecido pelo meio, diretamente de Opala para quartzo, não tendo as fases intermediárias. Bom, no caso no Triássico do Rio Grande do Sul, nós não temos nenhum, até o momento, registro de Opala. Mas isso depende, só complementando, cada local vai ter suas características quanto à mineralogia, né? Então isso depende muito também da porosidade, né, da matriz, tá? E a própria porosidade também que o caule pode oferecer. Eu fui recentemente informado pela professora Margot, né, de que eles encontraram troncos, né, no Rio Grande, acho que é no Rio Grande do Sul, opalizados e são troncos bem mais jovens, né? Sim. E com, segundo algumas espécies muito bonitos em opalas quase gemológicas. Sim. Né? Que existe primeiramente o processo de fossilização não é via quartzo, é via opala. Sim, né? sim. É nitidamente via opala, não tem. O problema todo agora é o tempo em que a opala passa de opala para quartzo. E o quartzo, a opala é tida como mineral amorfo. A opala, na verdade, é uma sucessão de fases mineralógicas, né? Quer dizer, desde a opala A, sílica amorfa, até passar por tridimita, cristobalita e chegar ao quartzo. Obviamente que nessa sequência, talvez não dizer que no Paleozoico era assim, depois com o tempo vai ficando mais quartzo. Existe muitos fatores, como a gente falou, e da temperatura, por exemplo, até as cinzas vulcânicas foram cobertas por cinzas vulcânicas, como no caso de Santa Helena, nos Estados Unidos, realmente a coisa modificou-se tão rapidamente que chegou a quartzo, né? E em questão de 35 mil anos, né, tem referência.
Então o negócio não se pode fazer a comparação pura e simplesmente. Sim. Ok. Passaríamos a segundo trabalho. Tá? Troncos vegetais fossilizados em perfil laterítico imaturo. A goetita como mineral permineralizante. Marcondes Lima da Costa e Marlene Silva de Moraes. Apresentação pelo professor Marcondes Lima da Costa. Está melhor? Bem, dentro desse contexto, então, de troncos vegetais fossilizados, este aqui fugiu um pouco do padrão que a gente vem estudando e que se conhece bastante na literatura. São troncos goetitizados. E o que chamou mais atenção é que estão dentro de um perfil laterítico, que seria um grande contrassenso para a preservação de material vegetal. Bem, nós vamos mostrar que a descoberta foi mera casualidade. A minha maior especialização é estudo de lateritos, e venho fazendo isso há alguns anos no Brasil e na Amazônia em especial. E esses troncos foram encontrados quando a gente estava na praia tomando banho, e se olhou para o chão e se viu algo semelhante a tronco dentro de uma sequência ferruginosa. E me chamou a atenção, eu chamei os garotinhos que estavam próximos e perguntei ele o que parecia aqui. Ele disse: é pau, né? Então resolvemos passar à frente e tentar verificar se realmente tinha alguma coisa a ver com troncos fossilizados. Então esses troncos de fato estão em perfil laterítico, situados na ilha de Mosqueiro, na parte nordeste do estado do Pará, mais ou menos 70 quilômetros a nordeste da cidade de Belém. Vocês têm aqui a Grande Belém, a ilha de Mosqueiro, e aqui existem exposições belíssimas da formação barreira lateritizada. Trata-se de um perfil laterítico imaturo, e um pequeno trecho da orla, onde tem uma laje de ferro, que assim denominamos, ocorrem então esses troncos goetitizados. Aqui é mais ou menos a ideia do perfil laterítico. Esse perfil na região chega até 10, 12 metros de espessura. Aqui nós temos a parte do latossola amarelo, aqui a zona mais chamada mosqueada, e tem uma zona então mais atual de intensa ferruginação na parte basal. E na época que foi feito esse slide não deu para tirar o perfil completo, já que o mar estava na época de grandes marés, de maresias, e jogou muita areia na base do perfil. Mas os troncos que nós vamos mencionar, eles estão exatamente na parte basal do perfil. Esta é a laje, que a gente chama laje de ferro, que está na base da imagem anterior, e aqui já dá para a gente ver um dos troncos. Isso aqui é um deles, nós vamos ver uma imagem mais próxima. Essa laje de ferro, ela tem mais ou menos 20 centímetros de espessura. Aqui o tronco, e é formada basicamente de goetita, né? E goetita aluminosa. Aqui então um detalhe de um desses troncos, pode observar, o tronco maior que encontramos tinha 2 metros, eles são alongados, e estão dentro da laje ou praticamente em contato com a mesma. Este aqui é um difratograma de raio-x que foi feito num repetir, a mineralogia é fundamentalmente goetita FeOH, não tem alumínio, tem um pouquinho de sílica que nós vamos ver mais na frente. É uma goetita de alta cristalinidade, que é contraditória inclusive com as goetitas da rocha encaixante, que seria a laje de ferro. Aqui só vou mostrar essa imagem, né, mas pode observar nitidamente a anatomia, né, vegetal, e isso tudo formado de goetita. Não existe outra substância mineral a não ser a goetita. Pode-se identificar quartzo, normalmente é material que penetrou. Aqui uma imagem de microscopia eletrônica de varredura,
Você pode observar aqui, então, os vasos, alguns realmente condutos vazios, alguns preenchidos com goetita, isso é goetita maciça e de alta cristalinidade, ou aqui parcialmente. Nós vamos ver mais um detalhe, que é detalhe então deste, acho que deste aqui, e podemos ver aqui os cristais de goetita. Esses cristais de goetita são inferiores a 200 nanômetros, são muito pequenos. Aqui então, pode-se observar no interior, e nós vamos mostrar aqui, nós temos análise, microanálise de todo esse material, todo ele praticamente não tem variações, é goetita, e goetita férrica. Então aqui um detalhe deste, aqui nós já estamos, pode ver um aumento já de 2.000 vezes, e esses, mais ou menos que está mostrando aqui 3 micras, né? Esses cristais são um pouquinho menores que uma micra, mas em geral são de 200 nanômetros. A composição química, essa aqui é uma análise química total, obtida então por ICP-MS, mostrando então o domínio do ferro, mas uma coisa interessante, a perda ao fogo é elevada, é incompatível com a goetita, que normalmente é 11%, mostrando, isso a gente verificou depois, que tem ainda matéria orgânica na sua constituição. Do ponto de vista de outros elementos, você pode observar que basicamente isso aqui tem um pouquinho ainda de alumínio, né? E alguns elementos traços interessantes, o teor de arsênico, né, elevado, pode observar aqui. E comparado com a própria rocha encaixante, outros materiais, é um material muito pobre em elementos traços. Quer dizer, é um material que se distingue do seu conjunto. Além de mais, mesmo assim ainda tem um pouco de vanádio e cromo, mostrando a sua associação provavelmente com a matéria orgânica, né, indicativo de ambiente de matéria orgânica, ambiente anóxico. A análise química já feita por microsonda eletrônica bate perfeitamente com a análise química total, na faixa de 76% de ferro, mostrando de novo que esse material tem que ter um valor elevado de matéria orgânica, já que no carbono não dá para ser identificado na microsonda. E aqui os teores de alumínio, de 1,5, 1,4, 1,8, quer dizer, não é tão elevado, e de sílica também na faixa de 2%, valores baixos para a goetita, principalmente de alumínio. E algumas análises químicas pontuais, quer dizer, do tecido, de novo, desse material, e, obviamente, esses valores aqui de ferro estão na forma de FeO, obtido por microscopia eletrônica de varredura, e esses valores, então, estão mais elevados, porque o método analítico, ele corrige tudo a 100%, faz contagem eletrônica a 100%. Né? Mas aqui é só mais importante observar que, nesse caso aqui, nós temos praticamente tudo construído de ferro. Outra coisa importante desse material é a composição isotópica, que a gente fez tanto da laje de ferro, quer dizer, onde está a rocha encaixante, a rocha que contém o material, e no caso da goetita. E a goetita se distingue desse conjunto da pedra de ferro, mostrando que se trata realmente de um material um pouco diferente ou formado em um processo distinto, ou mais tardio, vamos ver aqui. Bem, em primeiro lugar, a observação do material dessa pedra de ferro, logo meio metro abaixo dessa pedra de ferro se encontram sedimentos argilosos de cor cinza, ricos em matéria orgânica. Matéria orgânica no sentido estrito, quer dizer, piritizado principalmente, com muita pirita. E, então, os estudos já realizados sobre a formação barreira por pesquisador nessa área e pelo um colega meu que estamos fazendo a parte, então, ele está fazendo a parte palinológica, Hermann Böhler, ele chegou também à conclusão de que se trata, essa zona que está sendo estudada, representa um depósito de mangue. Os sedimentos, como nós falamos, esses sedimentos têm muita pirita e a pirita está mais associada aos restos de vegetais. São folhas, são sementes e pequenos troncos. E esses, inclusive, nós estudamos também com microscopia eletrônica, que se identifica perfeitamente, com difração de raio-x também, que se trata de pirita e não marcacita, como alguns imaginavam. E os troncos estão situados em um perfil laterítico, mas provavelmente essa laje de ferro é uma laje que está já na base do perfil laterítico e deve ter se formado já por um processo tardio de ferrólise. Portanto, o tronco, provavelmente, que eu apresentei aqui,
é um tronco que deve ter sido piritizado, e que durante a ferrólise, que é muito comum na Amazônia, ele foi então transformado em goetita. E essa goetita férrica, quer dizer, sem alumínio, é mais um argumento para a ferrólise. Obviamente, com a erosão fluvio-marinha que hoje está acontecendo na região, esses troncos foram expostos e foram a nossa felicidade de encontrá-los. E troncos na formação Barreiras são... o professor Kinitiro Sugil me falou de um trabalho, mas ele não conseguiu localizar, eu também não, em que menciona troncos fossilizados na formação Barreiras. Se alguém tiver notícia aqui, eu agradeceria, mas do tipo como nós estamos aqui mencionando, troncos vegetais goetitizados, ainda não conhecemos, registrado na literatura, e isso abre a oportunidade para estudos mais detalhados do conteúdo florístico da formação Barreiras. Muito obrigado. Temos tempo para perguntas? Na realidade, eu queria fazer uma observação. Na época da minha graduação em Fortaleza, na Universidade de Fortaleza, a formação Barreira era considerada fossilífera. Quando eu fiz o mestrado lá em Porto Alegre, na UFES, o Rodi falou que tinha, né, no Ceará, nas praias, lá no Barreira de Morro Branco, Praia das Fontes e Canoa Quebrada, eu realmente constatei isso, né? Inclusive folhas, né? Várias materiais que eu não pude identificar, mas troncos não encontrei. Mas realmente, obviamente eu não estava fazendo pesquisa paleobotânica, eu estava tomando banho de mar também, como você. Obrigado. Ok, obrigado. Sem dúvida que nesse sítio que nós estamos referindo, próximo de Belém, quer dizer, Mosqueiro, Oteiro, o conteúdo fossilífero é bastante expressivo. E sem dúvida que a preservação desses troncos aí deve ser agradecer a um agente que normalmente destruiria, né? Mas ele foi preservado porque ficou na base da sucessão. Então, provavelmente, eu procurei em toda a orla, né, e não achei mais. Só encontramos nesse local, e parece ter sido realmente uma coisa quase única, né? Não vamos dizer de único, né? Porque isso é proibido em geologia. Ok. Mais uma pergunta? Rapidinho. Vocês tiveram alguma preocupação já no estudo na taxonomia, no estudo da anatomia? Eu queria saber em termos de taxonomia. Olha, a segunda autora, né, não concluiu isso, por isso ela tem dúvidas, né, e preferimos então não ir nesses detalhes. Bem, eu não tenho conhecimento em botânica nem paleobotânica, e portanto não pude falar nada aqui, tá certo? Bom, passaríamos à apresentação. Muito obrigado, professor. Apresentação do trabalho seguinte: projeto de organização de um foliário de referência e comparação para estudos paleobotânicos. Rosimeire Peixoto Moraes, Silvia Franco Delgado, Meire Bernardes de Oliveira e Maria Judite Garcia. Apresenta Silva Franco Delgado. Alô? Bom dia. Estamos aqui apresentando o projeto de organização de um foliário de referência e comparação para estudos paleobotânicos. As autoras têm a graduanda da Universidade Guarulhos, São Paulo, Rosimeire Peixoto Moraes, a pós-graduanda
Silvia Gouveia Franco Delgado, a maior interessada, e como coordenadora e minha orientadora, a professora Maria Elizabeth Bernardes de Oliveira. E a coordenadora do Laboratório de Geociência da Universidade de Guarulhos, a professora doutora Maria Judite Garcia. O próximo, por favor. Bom, o nosso projeto, ainda em fase inicial, ele tem como objetivo a organização de um foliário, né, onde estão lâminas de folhas diafanizadas a fim de comparação, né, e referência e comparação morfoanatômica desse órgão vegetal. E por que nós resolvemos realizar esse projeto? Na neobotânica, o órgão vegetal folha não tem, assim, aquele valor para esse tipo de estudo. Contudo, na paleobotânica, a parte vegetal que mais se preserva é a folha. Então, como que nós fazemos esse estudo? Por comparação das formas fósseis com as formas atuais, considerando suas possíveis afinidades. O próximo, por favor. A importância da diafanização, né, e do estudo da folha para a paleobotânica. Como eu já falei, o documentário paleontológico é rico em elementos foliares preservados. Através desses órgãos, é possível estabelecer as relações filogenéticas entre a taxa vegetais, fornece importantes evidências paleoclimáticas e possibilita as relações estratigráficas. Então, é realmente importante. O próximo, por favor. Por que diafanizar, né? A arquitetura foliar, ela, na neobotânica, como eu já falei, tem um valor não muito relevante, né? Mas para nós se reveste de capital importância. Esse estudo comparativo da arquitetura foliar, principalmente visando a venação e o padrão de aerolação, torna-se evidente a necessidade dessa diafanização. E para que nós nos livremos, né, de uma parte que geralmente não se preserva, né? Por exemplo, aspectos do mesófono, né, e a tonalidade do limbo, que são deixadas com o decorrer do tempo. O próximo, por favor. Bom, quando nós iniciamos esse projeto, nós tínhamos um levantamento cenozoico de vegetais fossilizados. Então, utilizamos todinha a parte de Taubaté, né, a bacia de Taubaté, Itaboraí, mais aqui ao Rio de Janeiro, a bacia de São Paulo, e muitas outras bacias, incluindo algumas bacias de Minas Gerais, Fonseca e Gandarela, né, que estão mais acima. Por quê? Faz parte da minha dissertação de mestrado, onde nós estamos estudando a bacia de Aiuruoca, no estado de Minas Gerais, ao sul do estado de Minas Gerais. Então, fazendo parte praticamente do Rift do Sudeste. O levantamento que nós fizemos
desses gêneros, por favor, próximo. Tem que desligar. Inclui, eu acho que mudaram aí. Põe um pouquinho os 4 para frente, por favor. Depois a gente retorna mais. Foi. Acho que caiu. Não, vira mais para frente. Foi uma pena, acho que mudaram, porque nós tínhamos colocado antes. Mais um pouquinho. Mais um. Aí. Então, esse material que nós fizemos o levantamento nessas bacias do terciário, nós procuramos essas mesmas espécies atuais nos herbários do Instituto de Biociências da USP, cujo responsável é o professor Dr. Pirani, no Herbário Municipal de São Paulo, com o pesquisador Ricardo Francischetti, e em coletas de campo na própria região. Esse material, ele vai sofrer o processo, né, de diafanização, o método proposto por Foster, 1952. Eu vou... Então, a primeira... Agora seria necessário aqueles primeiros. Seria possível? Então, a metodologia que nós estamos utilizando, ele consta de 11 fases. E essas fases são realizadas praticamente entre 24 e 48 horas cada um, exceto a quarta fase, que é mais alongada, e algumas outras que são muito rápidas, que podem fazer de um dia para o outro, em algumas horas. Primeiro nós hidratamos as folhas herbarizadas, num processo de 24 horas com água destilada, e na próxima 24 horas faz-se uma nova troca da água destilada, deixando descansar por mais 24 horas. Aí passamos a realmente fixar as estruturas, né, numa segunda fase, com hidróxido de sódio, por mais 24 horas, e lavagens com água destilada. Numa terceira fase, já de extração de pigmento, o pigmento restante, que ainda estiver, né, na folha, com hipoclorito de sódio, que vai ficar durante 24 horas, mais ou menos, e a cada 24 horas, lavagem com água destilada. Bom, essa fase de extração de pigmento, dependendo vamos dizer assim, do mesófilo, do tipo do mesófilo, a gente pode se prolongar por mais tempo. Se a folha for coriácea, pode levar até 5 dias para total extração do pigmento. Na quarta fase, já passamos a desidratação. Então, essa desidratação é gradual e a cada 24 horas há uma acentuação do teor do álcool etílico aqui. Bom, na quinta fase, a retirada do álcool por xilol, mais 24 horas. Enfim, nós coramos e essa coloração ela é muito rápida, é feita com safranina, e aí começa-se novamente uma lavagem, né, com xilol e álcool.
E numa 8ª fase, a retirada do álcool por xilol, mais 24 horas. E a 9ª fase, a imersão a 100% de xilol, conservar até a confecção da lâmina. Então é um tempo indeterminado, a gente pode aguardar até o preparo da lâmina, do tamanho especial para cada folha. Não dá para ver ali? Acho que não dá. Não, agora você volta naqueles transparentes do início, tá? Bom, então ali nós temos, vamos esperar ele dar uma arrumadinha ali, mais para frente. Vai, pode mostrar. A próxima. Acho que a próxima já é a... Isso. Então, aí nós temos já uma das fases no laboratório, onde está ocorrendo a extração da pigmentação, o próximo. Aqui já está totalmente extraído, né, e já começa a desidratação gradual. Já está em vias de coloração. Por favor, o próximo. Já o início da colocação em lâmina, né? Então já estamos ali na 10ª fase do processo, né? Por favor, próximo. E aqui nós já temos a nossa lâmina pronta, identificada, para ser armazenada, que é a nossa última fase, que é o armazenamento. Próximo, por favor. Então, ela é importante porque nós nos livramos de todos aqueles aspectos que possam influenciar nas comparações. Por favor, o próximo. Então, aqui nós temos um fóssil, né, onde possivelmente possamos traçar algumas comparações. Retorna aquele lá. Retorna um. Então, nós temos ali uma possível Luerre, né? Então, que verificamos algumas identidades fisionômicas. Por favor, o próximo. O próximo. Então, agora, os próximos slides mostram a diversidade em tamanho e espécie da nossa bacia. Por favor, o próximo. Então, elas se encontram assim, em grande quantidade, umas sobre as outras, mas aqui no slide não dá para ver bem, mas nós vemos perfeitamente a sua nervação. Por favor, o próximo. Pode ser o próximo. Então, em tamanho, espessura, inclusive, do mesófilo. Por favor, o próximo. Outra muito grande, cuja nervação está bem clara. Próximo. Próximo. O próximo. Bom, chegando lá na fase de organização já do nosso foliário, nós vamos utilizar como método para fazer esse armazenamento o sugerido por Hickey em 1979, quando ele faz um estudo sobre a venação. Então, essas lâminas... Próximo. Esses são os gêneros, né? Então, dentre esses vários gêneros encontrados na nossa flora cenozoica, nós vamos diafanizar essas espécies, esses gêneros atuais. Próximo, por favor.
E de cada gênero, que são inúmeros, né? Vocês podem ver o próximo, nós utilizaremos de cada gênero 3 espécies atuais, sendo que 2 ou 3 espécimes, de acordo com as possibilidades, por espécie, serão diafanizadas. O próximo. Então, o armazenamento. Estando as lâminas prontas, nós utilizaremos gavetas, e nessas gavetas nós arquivaremos de que forma? Por exemplo, uma gaveta só para caspedódromos, outras para campidódromas, e assim, dentro dessa gaveta, o que nós poderemos colocar? Quais são as variações dessa venação para o ápice, para a base e assim sucessivamente, né? E essa proposta vai de encontro, né, com a anatomia, que é para nós muito importante. E vai fazer parte, esse laminário vai fazer parte integrante da coleção científica da Universidade de Guarulhos, do Laboratório Geociências. O próximo, por favor. Com a elaboração dessa coleção, né, e complementada pela Palinoteca, que também está sendo realizada em conjunto, Guarulhos, né, a nossa universidade, será um importante centro de materiais de referência e comparação para estudos paleobotânicos e palinológicos do Cenozoico. É só. Agradecemos a autora e não temos tempo para a pergunta e passaríamos ao último trabalho.